São Paulo tem desfalques importantes de última hora para enfrentar o Cuiabá. Vamos comentar aí sobre isso? Vamos falar também sobre o Júlio Casares, presidente do São Paulo, e o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, trocando mais farpas aí nas redes sociais. Vamos falar também sobre o mercado da bola e várias outras notícias do São Paulo. Certo, rapaziada? Vambora que hoje tem São Paulo em campo, Cuiabá e São Paulo, e com muitos desfalques e problemas para esse jogo importantíssimo que a gente vai ter hoje aí. Tá aí, ó. Zubeldia não conta com o Alan Franco e o Caleri suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Eric, que é reserva, também é desfalque pelo mesmo motivo, tá? Então, Alan Franco, Caleri e também o Eric são três jogadores aí que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além deles, o técnico Zubeldia também ganhou um desfalque de última hora. Com desgaste físico elevado, o lateral esquerdo Wellington foi preservado e deve ser substituído pelo Jamal Lewis, tá, rapaziada? Então tá aí, além dos três suspensos, Alan Franco, Caleri e Eric, também tem o Wellington, que foi um desfalque de última hora por causa de desgaste físico, acabou aí que não viajou, né, não foi para Mato Grosso para enfrentar o Cuiabá, e é desfalque, então vamos ver aí o Jamal Lewis pela primeira vez como titular do São Paulo, aí, né, que é o primeiro jogo que ele vai começar jogando. E além dos desfalques que a gente tem pro jogo de hoje, a gente tem também uma expectativa do Ferreira voltar para esse jogo aí, mas não vai voltar, tá aí, ó. O Ferreira, apesar de estar recuperado de uma lesão no quadríceps da perna esquerda, também é baixa e não viajou para o Mato Grosso, tá? Então o Ferreira, comentamos a semana inteira aqui que tinha a expectativa dele voltar hoje contra o Cuiabá, mas acabou que não foi, né? Não sabemos o motivo, imaginei que deve ser a questão física, porque ele está recuperado já tem alguns dias aí já, imaginei que deve ser a questão física que impediu de relacionar ele pro jogo de hoje, né? E depois desse jogo tem data FIFA, né? Tem 10 e 11 dias sem jogos aí do São Paulo, aí do futebol brasileiro, e quem sabe depois aí ele deve voltar, tá? Mas hoje continua de fora. E tem aí uma novidade no banco. É tanto desfalque que vai ter uma novidade aí no banco de reservas, que vai ser o Henrique. Tá aí, ó. Por outro lado, uma novidade. O atacante Henrique Carmo, de 17 anos, está entre os relacionados, tá? O Henrique Carmo, que até agora não renovou o contrato, né? O São Paulo está ainda tentando renovar o contrato dele, que acaba no final do ano. É aquele negócio que a gente comentou sobre o William Gomes. Só pode jogar, ou melhor, só tem que jogar se tiver o contrato renovado. Não dá para pôr o moleque para jogar sem ter o contrato renovado. Foi o que aconteceu com o William Gomes. Só começou a ganhar oportunidades com o Zubeldia depois que renovou, né, o contrato dele aí, mas vai estar no banco de reservas hoje contra o Cuiabá, tá bom? Bom, falando sobre o Ferreira, rapaziada, ele faz muita falta, olha aí. Sem o Ferreira, o São Paulo marca menos gols e vê um aproveitamento de 64% cair para 50%. Desde que o atacante Ferreira se machucou no jogo contra o Palmeiras, no dia 18 de agosto, o aproveitamento do São Paulo caiu. O ataque do São Paulo marcou menos gols e o time foi eliminado das duas Copas. Nesse período, o técnico Zubeldia testou diferentes formações para o setor ofensivo, mas nenhuma delas resolveu os problemas. Antes, nos 13 jogos anteriores em que o Ferreira estava em campo, o momento que ele se firmou como titular da equipe, o aproveitamento do São Paulo foi de 64%. Esse aqui é um detalhe importante. Quando ele se machucou contra o Palmeiras, ele vinha de 13 jogos seguidos aí, né, cara? Como titular depois que ele se firmou no time titular do São Paulo, tá? 13 jogos. Nesse período, o São Paulo teve aí 64% de aproveitamento. Quando ele se machuca contra o Palmeiras, de lá pra cá, o aproveitamento, né, que era de 64% com ele, desde que ele virou titular, caiu para 50% com a ausência do Ferreira. Aí, cara, ele faz muita falta por vários motivos. Ele tava numa fase muito boa, era o melhor momento dele no São Paulo quando ele se machucou contra o Palmeiras. Aí tá aquela coisa que a gente comentou, a gente foi eliminado das duas Copas, aí com o nosso ataque muito mal, né, cara? A gente fez um gol, né, porque a gente não fez nenhum contra o Galo, né, foi 0x0 e 1x0, e contra o Botafogo foi 0x0 e 1x1. A gente só fez um gol nas duas eliminatórias que a gente acabou sendo eliminado, e nesse período aí de não só dessas duas Copas, que era o momento mais importante, mas também no Brasileirão, São Paulo marcou muito poucos gols, o ataque, todo mundo numa fase terrível, tá? O Caleri, o Lucas, o Luciano, todo mundo numa fase muito ruim, e tem aquela questão que eu comentei com vocês. Eu não sei se é só coincidência,
ou se também tem algo diretamente ali. Desde que o Ferreira se machucou, todo mundo piorou, né? O Lucas, o Caleri, o Luciano. Não acho que, né, todo mundo parou de jogar só porque o Ferreira se machucou. Mas evidentemente que depois que ele saiu por lesão, o time deu uma bela de uma caída. Eu acho que tem um pouco das duas coisas. Acho que a falta dele, evidentemente, que fez o São Paulo cair muito de rendimento. E aí ele faz uma falta muito grande, né, cara? Complicado aí. Bom, acabamos de falar sobre o Henrique Carmo aí, que vai pro banco hoje contra o Cuiabá e que não renovou. Tivemos aí, nos últimos dias, o São Paulo renovando o contrato do Rian Francisco, que tá aí no sub-20 do São Paulo. Está aí, ó. Informação do Alexandre Vieira. Rian Francisco está sendo preparado para a próxima temporada. O planejamento dele é treinar com o profissional ainda esse ano e jogar a Copa São Paulo em 2025 e ganhar oportunidades no Campeonato Paulista 2025, tá? Então, o planejamento do São Paulo é esse, ele já está treinando com o São Paulo, né, com o elenco ali na Barra Funda, no time principal, já está treinando aí. Ele vai jogar a Copinha ano que vem, Copa São Paulo em janeiro, e logo depois que acabar a Copinha, ele vai integrar aí o elenco profissional de forma definitiva e deve ganhar oportunidades aí no Campeonato Paulista do ano que vem, o que eu acho muito interessante. Era isso que era para ter sido feito com quem? Com vários jogadores que estão no profissional nesse momento, mas era para ter feito isso no começo do ano. Por exemplo, o William Gomes, que virou titular contra o Botafogo, tá se sacando pra caramba, o moleque nem jogou no Paulistão, pô. Entrou um minutinho aqui, um pouquinho, ele mal jogou. O Ricardo é outro, o Negruti também, que é muito bom volante promissor, também é outro, né, cara? Os caras nem jogou no Paulistão, sendo que é o campeonato ideal para os garotos começarem a ganhar oportunidade ali, né, cara? Ganhar experiência. Se errar também no Paulistão, tá tudo certo, o campeonato para errar é o Paulistão, né? E os caras não jogaram, né? Mas o Rian Francisco vai ter um planejamento diferente aí, né? Com ele ganhando oportunidades no ano que vem, ele que renovou o contrato aí, né? Nos últimos dias, como a gente comentou com vocês, tá bom? Ó, comentamos com vocês também nos últimos dias sobre a situação do Luan, que tá no Vitória, e o Vitória quer comprar o Luan aí de forma definitiva do São Paulo. Tem informação também já que o Luan quer voltar aí pro São Paulo, e tá aí, ó, informação do Alexandre Vieira. O Vitória quer comprar o volante Luan após o fim do empréstimo neste ano. O São Paulo ainda não recebeu um contato oficial e aguarda. O jogador gostaria de saber se teria chance no São Paulo antes de tomar uma decisão. Ele está muito feliz na Bahia, tá? Comentamos já sobre essa informação de que ele quer voltar, né? E faz sentido essa informação que o Alexandre Vieira traz, né? Com essas informações de que ele quer voltar. Ele quer saber se ele teria oportunidades no São Paulo, né? Porque se ele tiver oportunidade, ele vai preferir voltar porque ele quer voltar. Mas se não tiver, ele vai ficar no Vitória mesmo, onde ele tá feliz, virou titular lá do Vitória com o Thiago Carpini, né? Que tá feliz lá. Enfim, cara, eu já comentei com você sobre isso. Eu acho que quando ele saiu, eu acho que ele poderia ter ficado, ganhado mais oportunidades. Mas pensando no ano que vem, 2025, eu acho que não tem espaço para ele, não. Eu acho ele um ótimo jogador, mas a gente já tem o Alisson voltando, o Pablo Maia, o Luiz Gustavo talvez renove o contrato aí dele. Tem o Santiago Long que chegou tem pouco tempo. Eu acho que essa posição aí a gente não vai ter, com a volta dos lesionados, acho que a gente não vai ter, acho que a gente não vai ter problemas aí de volante, e acho que não vai ter muito espaço para ele não, apesar que eu gosto bastante aí do Luan, mas que ano que vem a gente vai ter já bastante jogadores, né, cara, para essa posição aí de volante. Enfim, mas tem algumas questões também, né? O Luiz Gustavo, a gente tá falando de primeiro volante. Luiz Gustavo, talvez renove, talvez não. Pode ser que ele se aposente no final do ano. O Santiago Long é um empréstimo até, não vou lembrar o mês aqui agora, mas basicamente até a metade do ano ali. São Paulo tem a opção de comprar ele. Pode ser que ele não fique, né? E vai embora no meio do ano, porque é só empréstimo, né? Aí tu tá falando de dois volantes que tu pode ter e pode não ter, né? Que é Santiago Long e o Luiz Gustavo. Se não tiver esses caras, talvez ele possa ter aí espaço no São Paulo, o que eu acho difícil, né? Enfim, vamos ver aí o que vai acontecer em relação ao Luan. Eu acho, tá? Ainda mais pelo jeito que ele saiu, tava encostado, não tava jogando. Eu acho que o São Paulo vai negociar ele. Acho que o Vitória vai fazer a proposta aí, né? Porque eles estão interessados em comprar o jogador. E acho que o São Paulo não vai fazer nenhum esforço para manter ele. Acho que ele vai acabar ficando definitivo lá no Vitória, tá bom? Ó, rapaziada, é o seguinte, comentamos com vocês aí ontem. Ontem teve um evento lá em Cotia, tá no CT de São Paulo de Cotia, né? São Paulo convidou vários jornalistas aí para fazer matérias, reportagens lá no CT de Cotia, que inclusive faz parte aí também, né, cara, dessa nova era no São Paulo com o fundo de investimento que vai ter agora com a Galápagos para poder quitar as dívidas bancárias. E o São Paulo vai investir também, cara, cada vez mais e vai ter mais foco
aí em Cotia. Tá tendo uma reformulação gigantesca em Cotia e por isso que teve um evento lá ontem, né? Vários jornalistas estavam lá ontem para fazer filmagem, fazer matérias e tudo mais. Aí, né, ele falou aí sobre vários assuntos. E nessa entrevista que ele deu ontem lá em Cotia, lá no CT de São Paulo, de Cotia, ele respondeu aquela declaração do Mário Bittencourt, que ele deu semana passada, para quem lembra, contextualizar para quem não viu o vídeo de ontem. O Mário Bittencourt deu entrevista semana passada e falou que era um absurdo o São Paulo pedir a anulação do jogo contra o Fluminense. Segundo o Mário Bittencourt, na coletiva que ele deu, era um absurdo pedir, porque não tem erro de direito nenhum, que era um absurdo pedir a anulação aí do jogo. Aí ontem lá em Cotia, o Casares deu entrevista, né, cara, falou aí sobre teve time aí que subiu aí de uma divisão pra outra, infringindo regra, né, que foi o caso do Fluminense, saiu da C pra A aí de uma forma incrível. Ele deu essa cutucadinha. E depois que ele deu essa cutucadinha ontem, o Mário Bittencourt foi nas redes sociais e respondeu essa declaração do Casares. Eu não vou ler tudo, porque ele fez, irmão, 6, 7 posts aqui dizendo um monte de abobrinha. Eu não vou ler tudo, tá? Né, só para contextualizar aí para vocês. Ó, o principal aqui que ele comentou, olha só. Lamento a entrevista do presidente do São Paulo. Demonstra desconhecimento sobre o STJD, sobre o Fluminense e o São Paulo. Em entrevista recente, fui perguntado sobre o tema e falei que, do ponto de vista jurídico, achava absurdo o pedido de tentar anular a partida por ter alegado erro de arbitragem. Alegado porque no lance a falta foi a favor do Fluminense, que não se beneficiou. Todos os princípios desportivos foram cumpridos em interferência do resultado. Esses são os fatos, tá? Ponto. Ele confirma de novo aquele negócio que ele falou que era um absurdo na partida e tudo mais. Aí ele dá aquela alfinetadinha que eu comentei com vocês. O Casares falou, né, que teve time que subiu de uma série para outra aí, né, que foi o Fluminense que subiu da C para A. E ele citou uma situação que aconteceu com São Paulo. Olha só isso aqui, ó. Ó, ele explicou, né, sobre ter jogado da Série C para A lá, né, e tudo mais. Ele botou aqui, ó. Problema envolve justamente o clube do presidente, que não se lembra do São Paulo ter escalado o jogador com identidade alterada, que foi o caso do Sandro Hiroshi, para ganhar do Botafogo e depois ver os pontos revertidos ao clube do Rio. Aí dá aquela alfinetadinha falando sobre a situação aí, né, do Sandro Hiroshi no São Paulo, né? Isso aí foi o principal que ele falou, né? Ele postou 6, 7 posts aí, eu não vou ler, é tudo. E depois que ele falou isso, o Casares de novo foi lá e respondeu o presidente Mário Bittencourt, né, cara? O Casares fez um post nas redes sociais dele, inclusive esse post que ele fez foi lá abraçado o Mário Bittencourt, que teve no jogo do ano passado, que lembra daquele jogo das faixas que teve? São Paulo campeão da Copa do Brasil, o Fluminense da Libertadores, teve o jogo das faixas, e ele postou uma foto do Mário Bittencourt com o Casares abraçado, e ele respondeu, ó, prestem atenção para as alfinetadinhas aí, para as alfinetadas aí indiretas, olha só, o post do Casares. Realmente, querido Mário, não vamos estender essa discussão pelas redes ou pela mídia. Como quando eu fui indagado hoje. Aliás, só falo de qualquer outro clube quando citam o São Paulo. Ou seja, respondi uma indagação de um repórter em cima de uma declaração sua. Afinal, temos um respeito mútuo e muito trabalho pela frente nesse Brasileirão, não é mesmo? Reafirmo as minhas posições e estarei sempre respondendo quando alguém, amigo ou não, faça juízo de valor da nossa defesa. Que lutamos pelo nosso futebol, pela união de propósitos. O erro de direito ficou cristalino com o áudio do VAR, mesmo disponibilizando tardiamente. A nossa discussão não é com o estimado Fluminense, e sim uma pauta para o STJD, que você conhece muito bem. Até mesmo por ter amplificado a sua notoriedade após a vitória do Fluminense no STJD, quando a equipe carioca deixou de ser novamente rebaixada. Muita sorte nessa reta final de Brasileirão para nós e sucesso na união dos modelos da liga que defendemos, foi o que postou o Casares aí, né, cara, né, falando lá o STJD que você conhece muito bem, citou aqui, né, ó, quando a equipe carioca deixou de ser novamente rebaixada, que foi aquela questão lá que teve da Portuguesa, né, foi o tapetão do Fluminense lá que acabou, que quem caiu foi a Lusa, foi a Portuguesa, né, e o Fluminense conseguiu se salvar aí do tapetão, né, cara? O Fluminense tem tapetão aí para evitar rebaixamento, sai da Série C para a Série A, é uma loucura, né? Mas tá aí as respostas, né, cara, e as alfinetadas aí de Casares
e Mário Bittencourt, isso tudo por causa de um erro de direito, que é claro, a questão de tudo isso aí é por causa do pedido de anulação do São Paulo, que o São Paulo tem direito de pedir anulação do jogo. Todo mundo sabe que não vai anular o jogo, né? A gente já comentamos muito sobre isso aí, né, cara? Mas não é muito comum tu ver isso, né, pô? O São Paulo pede anulação do jogo. Aí o Mário Bittencourt dá uma entrevista falando que era um absurdo o São Paulo pedir anulação. Aí o Casares ontem foi lá e respondeu na entrevista em Cotia. Aí o Mário Bittencourt vai e faz post respondendo. Depois o Casares vai lá e rebate isso, né, cara? Então virou uma bola de neve. Aí, enfim, Mário Bittencourt teve um erro claro de direito, o jogo não vai anular, o jogo foi 2-0 pro Fluminense, o Fluminense venceu, o jogo não vai anular, né? E a gente sabe muito bem porque, né, que vocês não querem que anule o jogo, porque vocês ganharam o jogo e vocês precisam muito desses pontos, até porque quem tá brigando desesperado para não ser rebaixado é vocês, mais uma vez, né? E talvez o Fluminense não consiga mais um tapetão, como fizeram com a Portuguesa, né? Com o Fluminense, como o próprio Casares botou aqui, né? Conseguiram evitar um rebaixamento no tapetão e botaram a Portuguesa lá. E o Fluminense esse ano tá brigando novamente para não cair, em vez de se preocupar com o time dele que tá brigando para não cair, né, cara, brigando para não ser rebaixado, e o cara tá preocupado em ficar respondendo o Casares aí, sendo que o São Paulo tá fazendo o que é de direito. O São Paulo tem direito de pedir anulação do jogo, né? Isso aí é um fato. Não vai anular, não vai porque o São Paulo demorou para fazer o pedido aí, mas o São Paulo tem direito, né? Meu parceiro, é isso. Dá aquela moralzinha se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando seu like. Valeu, tamo junto e saudações tricolores.